Bitcoin hoje segue fazendo um movimento de indefinição total e nós temos aí uma surpresa para acontecer. A gente já está no limite aqui do nosso padrão gráfico e ele vai indicar para a gente que, cara, vamos estourar para algum lado nas próximas horas, nos próximos dias. Então fica até o final que agora vai ter muita informação que você precisa saber se você está dentro desse mercado. Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Olha só, a gente repara hoje o seguinte, cara, o cenário tá muito louco, tá? Por que eu tô falando louco? Porque o Bitcoin, ele segue fazendo pra gente um padrão que ele vem construindo aí uns dias atrás, ele formando este topo que nós tivemos, ele deu origem, tá? Este topinho aqui do dia 10 de março, ele deu origem ao triângulo simétrico. Esse triângulo vai indicar pra gente que nós não temos um lado definido e o mercado está em extremo equilíbrio, ele não sabe para onde vai, ele bate em cima, recua, bate embaixo, então ele está defendendo com unhas e dentes tanto os suportes quanto as resistências. Então o mercado realmente está sem saber para onde ir. A gente consegue ver o reflexo disso no RSI, já que o RSI segue fazendo e construindo o mesmíssimo padrão que nós estamos vendo no gráfico propriamente dito, tá? Então a gente tem um padrão completamente replicado, tanto no gráfico quanto no RSI. Isso indica para a gente, cara, não temos nenhuma divergência de dados aqui. O mercado está realmente completamente sem direção nesse momento. O que resta para a gente é especular e a gente analisar alguns dados para ver aqui qual que é a chance que nós temos tanto de ir para cima quanto ir para baixo. Então, a gente consegue ver que isso tudo está sendo, de certa forma, empurrado pelo S&P 500, visto que o S&P 500 segue também fazendo um movimento de indefinição. Por quê? Porque o S&P 500 está entre um suporte e uma resistência e ele está exatamente na meiuca, exatamente em outro suporte aqui nos 4.200. Então, estamos tendo um padrão de equilíbrio tanto no Bitcoin quanto no S&P 500. Então, o mercado, o mundo, não tem nenhuma direção provável, não tem nenhuma direção em mente. A gente está tendo realmente uma guerra entre as forças compradoras e as forças vendedoras, tá? Então, é o seguinte, a gente precisa agora analisar com certeza muita cautela o que pode acontecer, o que a gente pode ter, porque é sempre legal a gente especular em cima de um padrão que, cara, a gente tá, cada dia que passa dentro desse padrão, a gente vai chegando no estopim aqui do negócio para ele se decidir, né? Então, quanto mais ele vai batendo em suporte e resistência, ele vai afunilando pra gente, a gente vai ter, cara, ele vai escolher um lado em breve. E no RSI a situação tá bem mais instantânea do que no gráfico. No RSI a gente está tendo aqui o final desse triângulo, justamente aqui mais ou menos 18, 20 de março, que leva a crer que, cara, até 20 de março a gente vai ter uma definição de uma força vendedora no mercado, seja compradora, seja vendedora. Então resta pra gente ficar esperto, porque a partir desse momento, tá, que a gente segue na região 50 do RSI, e a partir do momento que ele escolher um lado aqui, a gente vai ter realmente uma direção muito boa do mercado se ele vai para cima ou para baixo, porque a região 50 do RSI é uma região de equilíbrio. Então, se ele parte para cima, ele começa a demonstrar forças compradoras, visto que há uns tempos atrás nós ficamos em uma tendência de alta acima da região 50 do RSI e em uma tendência de baixa abaixo dos 50 pontos do RSI. Então, a gente tem tendências sendo definidas a partir desses 50 pontos do RSI. Ficando em cima é alta, ficando embaixo é queda, tá? Então a gente tem que ficar esperto nessa possibilidade e exatamente agora a gente está na meiuca dessa história. Então a gente vai analisar outros dados, tá? Outro dado que eu vejo aqui também que a gente precisa prestar atenção é o supply na mão das pessoas de curto prazo, dos investidores de curto prazo. E a gente tem essa métrica que mostra o seguinte, toda vez que o mercado ele traz aqui essa métrica para a região vermelha, a gente tem um macro bottom, que é um fundo no macro. É um fundo sendo formado numa visão macro. Então ele indica que, cara, a tendência de baixa acaba por aqui. E a gente está exatamente nessa hora formando aqui um fundo nessa métrica, o que indica pra gente, cara, o pior já pode ter ficado para trás. É o que eu venho falando com vocês, que é justamente essa primeira queda que nós tivemos, é um indício que eu tenho que o pior já tenha passado, tá? A gente já buscou regiões caóticas do RSI e quem aproveitou para fazer um swing trade se deu muito bem. E a gente tem nesse momento simplesmente uma guerra entre forças
para decidir se a gente vai retestar novamente esse suporte aqui dos 33, 34 mil, ou se vamos subir para os 45. Então a gente tem esses dois extremos a partir do momento que o mercado decidir para onde ele vai, rompendo esse triângulo. A chance dele buscar essas regiões tanto para cima quanto para baixo, dependendo do rompimento, a gente vai ter realmente uma chance boa de reverter o cenário buscando os 44. Ele pode ter forças aqui para subir para os 52 e daí ele vai construindo o que, né, para a gente uma escadinha aqui de uma tendência de alta, a construção de vários pivôs que vão entregar para a gente uma busca por valores acima do atual aqui no Bitcoin, certo? É o seguinte, eu preciso do seu like, tá? Você que tá aí, não deu like ainda, conteúdo tá bom, me dê essa indicação, eu preciso saber se o conteúdo aqui tá bom ou não, e é só pelo seu like que eu vou saber isso, tá? Então muito obrigado, não deixa de dar o seu like. E olha só, a gente tem aqui o inflation rate, que é simplesmente a taxa de inflação do mercado. A gente sabe que criptomoedas, aqui o Bitcoin, ele tem uma limitação nessa parada de inflação, ele é deflacionário, significa que o supply, a quantidade circulante do Bitcoin vai ficando cada vez mais escassa, vai diminuindo, isso vai aumentando o seu valor. Então, enquanto você vê aí moedas fiduciárias, moedas dos países desvalorizando, tendo diversas crises financeiras, nós temos aqui simplesmente uma moeda que tá para provar que, independente do caos que esteja, ela segue sendo deflacionária. E essa é uma das melhores características que nós temos do Bitcoin. Eu fiz questão de mostrar isso aqui porque a galera às vezes esquece qual realmente é o fundamento do Bitcoin e o que ele carrega em todo o mercado de criptomoedas que vai atrás dele. Então isso aqui é um fundamento que carrega muita responsabilidade nas costas e o senhor aí não pode esquecer, a senhora também não pode esquecer de considerar essa métrica, tá? Outra coisa, eu vi muita gente falando aqui sobre essa comparação, cara, 2012, 2022, tá dando indício de alta. Assim, eu vou ser sincero para vocês, é uma comparação muito diferente. 2012 é uma época totalmente diferente de agora, a gente tem um tamanho de mercado completamente diferente. Ou seja, não dá para chegar e falar assim, cara, por que aconteceu em 2012 vai acontecer agora? Não dá, tá? A gente tá em cenário diferente. 2012 não estava tendo uma guerra, agora a gente tá, essa guerra tá mexendo com os mercados, criptomoedas vai junto, então são muitas variáveis na mesa, a gente tem um mercado alavancado, um mercado futuro para ter um papel fundamental no mercado ainda, e com certeza quebrar muitas métricas, então a situação é diferente e, portanto, não tomem decisões baseadas totalmente 100% em dados do passado, que eu digo muito tempo atrás, fora da realidade, tá? A gente tem que entender que isso aqui é um objeto de estudo, mas não é um objeto para você tomar decisão somente olhando para isso aqui, tá? Outra coisa que a gente vem falando, cara, eu fico até admirado de enxergar essa métrica. Você que não acompanha a gente, cara, se inscreve nesse canal, tá? Se você não se inscreveu ainda, tá aqui todos os outros dias me assistindo, você precisa estar inscrito para você acompanhar os próximos conteúdos, que, cara, aqui é uma novela, é o Modesto Flix, tá? Você vai ter uma bagagem enorme de conhecimento que eu vou transmitindo para vocês e para isso você tem que se inscrever, tá? A gente tem aqui simplesmente a métrica de lucro e prejuízo da galera. A gente precisa reparar que desde o topo que a gente formou lá nos 69 mil, a gente está chegando agora num momento de queda, uma queda assim, que já está durando um bom tempo. Essa queda tá trazendo com a gente agora, minha cabeça quebrou aqui, tá? Tá trazendo com a gente simplesmente prejuízos. O pessoal tá vendo o mercado cair, tá todo mundo perdendo a esperança. Portanto, o pessoal realiza prejuízo. O pessoal aceita as perdas de qualquer forma e não se faz isso. Eu já falei para vocês, cara. E a galera segue insistindo. Já estamos aqui desde novembro em realizações de prejuízos constantes. Isso é horrível para as pessoas que estão apagando o dinheiro delas, mas é bom para a gente reparar que, cara, comparado com a metade do ano passado, né, o banimento do Bitcoin na China, que quebrou a hash rate praticamente, a gente já vem uma construção de alta absurda nessa métrica, mostrando que a rede segue em pleno vapor e funcionando de forma, cara, magnífica. E a gente sabe que os fundamentos estão intactos, tá? Apesar de toda a queda que a gente enxerga aqui no Bitcoin. Agora, a gente já tá há um belo de um tempo, desde novembro, 3, 4 meses aí, tendo
só prejuízo, prejuízo, prejuízo. Então, quanto mais tempo a gente vai vendo isso aqui, cara, mais convencido eu fico de que teremos um movimento de alta para dar uma renovada no ar da galera. E eu não tô falando de uma alta aí que vai buscar os 44, tá? Veja aí, uma alta que vai buscar os 52, pode buscar os 69. Então, eu não acho impossível o mercado esse ano bater o topo histórico. Vejo que, cara, tá muito do lado. O Bitcoin gosta de fazer movimentos grandes e de uma forma surpreendente, ele te surpreende. E olhando todo esse cenário, a gente tem aqui realmente uma pendência que, cara, tá pegando aqui no coração, tá mostrando pra gente, cara, eu tô aqui, vem me buscar, que é o quê? 44 mil. A gente já chegou a bater aqui várias vezes nos 44, a gente bateu uma vez, batemos duas, três, quatro vezes nessa região e o preço não cedeu, tá? Essa resistência não cedeu ao rompimento. Eu acredito que na próxima a chance de romper vai ser enorme, então basta a gente ter um combustível para chegar até essa região. Isso vai ser definido a partir da decisão desse triângulo e o que o mercado vai decidir das forças, né? A gente vai ter força compradora, vendedora, e uma das coisas que me fortalece aqui é a ideia que simplesmente a gente tem uma chance boa de continuar subindo, ou dar continuidade alta, ou subir e reverter o cenário, é justamente essa quantidade de prejuízo que estamos tendo aqui, que, cara, já se estendeu muito, a gente está realmente puxando muito uma queda, isso exige um respiro do mercado, uma realização de lucro, mesmo que seja, cara, pontual como a gente teve aqui, mais pontual como a gente teve aqui atrás. Então a gente precisa realmente de um respiro mais forte para dar continuidade à queda. Então por isso que eu não enxergo agora um caos no mercado, o preço buscando 33 mil, né, esse suporte aqui, só se a gente tiver realmente uma política aí monetária internacional puxando, uma crise geral puxando os mercados para baixo, visto que o S&P 500 também está em plena indecisão. Então, dessa indecisão, as altcoins sofrem, algumas seguram mais que outras, mas no geral o Bitcoin está defendendo muito bem essa região dos 43% aqui de dominância, tá? Ele fez um topoinho duplo ali nos 44 e agora tá querendo se manter nessa região, o que é importante. A gente já conversou que o nosso alvo aqui, que seria, cara, supimpa para a gente realmente pensar em topo histórico, seria os 47% de dominância, ele romper essas várias resistências que nós temos aqui. E sim, se ele chegar nesse ponto, eu com certeza vou ficar muito, muito otimista com uma ascensão das altcoins, tá? O Bitcoin toma a frente do mercado, sobe de valor, cresce o seu mercado e depois transmite esse crescimento para as altcoins. E esse pouquinho de crescimento que ele transmite, ele compartilha, é responsável por altas bizarras, visto que as altcoins elas têm uma capitalização de mercado muito menor do que o Bitcoin. E isso fortalece mais ainda altas explosivas. Então você que está colhendo plantando os frutos agora, comprando, acumulando altcoins, você precisa ter ciência que o mercado pode cair, pode dar uma desvalorizada e na alta também do mercado a gente pode ter uma desvalorizada das altcoins em relação ao Bitcoin. Bitcoin sobe mais, as altcoins não conseguem acompanhar o movimento, mas isso é questão de tempo para o mercado virar. E sim, a gente tem uma altcoin season gigantesca que, na minha opinião, a próxima que a gente tiver, cara, vai ser surpreendente e você com certeza vai querer estar dentro com sabedoria. Se você quiser ter mais sabedoria ainda no nível, cara, sensacional, treinamento modesto, o link tá aí embaixo para você se especializar nesse mercado, tá? Agora, o que isso me faz reparar, essa resistência dos 45? Cara, uma chance alta da gente vir para cá. Uma chance alta, pelo menos, de dar mais uma pernada aqui, e a próxima recusada que ele der aqui, com certeza vai ser uma mais fatal, visto que todas as vezes que a gente bateu aqui, o mercado deu uma recusada boa. Então, na próxima vez, se ele não conseguir, com certeza a gente deve buscar os 34.500 ou até os 33 no pior cenário possível, mas não vejo de forma alguma, por enquanto, seguindo nesse padrão, buscar os 30 mil só com um cenário realmente totalmente pessimista. Então, o que eu tenho em mente aqui? Cara, temos uma pendência aqui em cima, creio, esperaria, né, que o mercado ele fosse fazer um rompimento para cima, buscar os 44, ter uma noção do que vai fazer e depois desse ponto ele pode buscar essa região como suporte para reverter de vez ou falhar aqui e vir buscar valores mais abaixo, que não seria tão ideal, mas é totalmente plausível ele fazer um rompimento para cima e depois fazer uma armadilha para descer ou reverter de vez, tá? Ainda vejo uma certa esperança se ele romper para baixo, porque ele vai ter uma oportunidade de buscar os 34 mil, buscando os 34 mil ou até os 33.
Esticando um pouquinho mais a queda, a gente vai ter um cenário favorável para a gente formar um fundo triplo, quem sabe aqui, ou oficializar um fundo duplo, visto que isso aqui foi só uma sombrinha, a gente poderia estar formando um fundo duplo aqui, mais bem desenhado, empurrando a gente para cima depois. E sim, eu espero mais alta depois desse movimento, essa consolidação toda que o mercado segue fazendo, uma lateralidade absurda, tá? Ele segue brincando entre essa região dos 44 e 34, que na minha visão isso aqui é uma zona de acumulação, uma zona para você começar a pensar, implantar de forma parcial as suas moedinhas aí, Bitcoin, Ethereum, lembrando que agora altcoins são um certo risco, é um certo risco para sua carteira, porque a gente não sabe para onde o mercado vai, mas para onde ele for a gente pode ganhar ou não ganhar, né? Ter uma desvalorização da nossa carteira, e as altcoins são as que mais sofrem nas quedas, tá? Então vamos ficar esperto. Tamo junto, se inscreve nesse canal, deixa o seu like se você não deixou, tamo junto, forte abraço, amanhã é nóis e bom final de semana pra você.